E aí pessoal, aqui é o Diego do Otanippon e hoje a gente vai falar sobre o anime e o mangá Mag. Se tiver spoiler eu não me responsabilizo e vamos ao vídeo aí. Vamos falar de Mag agora, pessoal. Mag é um mangá que está sendo publicado na Shonen Sunday desde 2010 e desde lá pra cá já lançou 15 tankobons. Esses 15 tankobons venderam muito lá no Japão, essa é a segunda obra de Otaka Shinobu, que a primeira obra dele foi Sumomomomo, não sei como que fala direito, que lançou também anime. E essa segunda obra dele, que já lançou anime no ano passado, se vocês não sabem, é Mag, que eu me interessei bastante pelo desenho, muito legal, tanto como mangá. E é uma história meio estranha, como vocês podem ver pelas vestimentas dos personagens, que lembra muito o mundo árabe. E nessa história conta a história sobre o personagem principal chamado Aladdin. Um moleque baixinho, praticamente uma criança, que no começo da história já começa ele mostrando os poderes incríveis de saindo um corpo musculoso da flauta. Ele tem um tapete voador, esse universo mágico aí que tem cavernas, metais preciosos, que tem poderes e gênios assim, e coisas que vocês podem imaginar do mundo árabe aí. E nesse caminho ele encontra o seu amigo Aladdin, que é um moleque meio loiro, um pouco mais sensato do que ele, e uma outra amiga Mordiana, que é uma escrava, e eles têm um encontro meio assim, que depois eles viram amigo. E assim vai se desvendando a história de Mag nesse mundo árabe, um shonen muito bom, que envolve bastante lutas, e muitos personagens assim, lembrando às vezes até One Piece. Vamos pro vídeo! E pessoal, a gente vai falar sobre Mag, e eu posso falar pra vocês que Mag eu comecei a ler pelo mangá antes de ser publicado o anime, pois eu vi que ia sair anime, eu falei, vou ler o mangá, né, pra ver como que é. E eu posso te falar que no começo, quando eu vi aqueles personagens com aquelas roupas árabes assim, com trapos, tudo, eu falei, putz, esse mangá não vai trazer a beleza dos personagens, assim, tipo, uma roupa da hora, uns vestimentos, assim, pra deixar o personagem mais bonito, assim. E esse já foi um ponto negativo que eu senti no começo, assim, mas depois de você ler, você vê isso diferente. E ainda mais quando eu comecei a ler os primeiros 4 capítulos do mangá, eu vi aquele personagem que é o Aladdin, esse personagem pequenininho aqui, não aquele da Disney, e eu vi que o personagem é aquele personagem inocente, como aquele lá do Luffy como o Luffy de One Piece, inocente, que tem um poder estranho já no começo, que o Aladdin já solta aquele musculoso, que a cabeça na verdade é uma flauta lá, e ele vai controlando todo mundo, batendo, ainda ele tem aquele tapete que voa, assim, eu falei, what the fuck, da onde que saiu todo esse poder, assim? E daí eu já me desinteressei e me afastei um pouco desse mangá. Porém, que quando começou o anime, assim, eu fiquei vendo o anime, arrastando mesmo, até o 4º, 5º episódio, que eu falei, putz, agora tá acontecendo alguma coisa diferente, assim, e me interessei. Mas vamos falar um pouco sobre a história de Mag, já que vocês talvez não conheçam. Mag conta a história sobre um menino personagem, um protagonista chamado Aladdin, que é esse carinha aqui. E ele começa a história, assim, se eu não me lembro no anime, eu vou falar agora, ele começa comendo algumas frutas dentro de uma carroça lá, e essa carroça pertence a um personagem meio loiro, que é Alibaba, que ele transporta cargas e etc, assim, né. E Alibaba fica nervoso com Aladdin, assim, pois essas cargas são importantes, você tá comendo isso, vai dar prejuízo pra mim, ele fala assim. Enquanto o Aladdin é bem inocente, assim, ele fala e tenta prolongar o assunto, assim, pra conversar junto com o Alibaba pra ficar amigo dele. É um personagem que parece bem sozinho no começo e não tem muitos amigos, assim, você se percebe, e quer virar amigo de qualquer um, bem inocente. Enquanto nisso, os dois começam a se conversar, assim, até que surge, acho que um trabalho pro Alibaba, que ele tem que levar vinhos importantes para a cidade mais próxima, se eu não me lembro, e junto com ele vai um gordão, assim, homem, que tá responsável por esses vinhos, assim, né. E ele tá transportando junto com o Aladdin lá, e ele tá transportando. Enquanto isso,
O Aladdin é bem inocente, assim, não tem muita noção das pessoas que têm mais poder e do mais pobres, e trata todo mundo igualmente como o Luffy de One Piece, assim, bem parecido mesmo. E nisso, assim, ele tem até uma cena que pega as tetas do gordão, etc, assim, a respeito, enquanto o Alibaba fica corrigindo, quem você tá pensando que ele é, assim, é uma grande pessoa importante, você fica fazendo isso. E daí corrige, assim, o Alibaba dá um equilíbrio ao Aladdin na parte meia babaca do Aladdin. E nisso, assim, até que o Alibaba é um personagem que só quer ficar rico, ele trabalha e um dia quer ficar muito rico e invadir as cavernas que tem dentro do anime Magi. Se você não conhece a caverna dentro do mundo de Magi seriam umas grandes torres, assim, que surgem de repente num lugar. E dentro das torres você pode encontrar vários tesouros, itens mágicos, e um item bem mágico lá que dá um poder de rei pra pessoa, que é um gênio que pertence à torre, e que se você conquistar a torre, esse gênio vai te pertencer e você ganha um grande poder nisso. E acredito que as pessoas têm a possibilidade de virar rei. E essas são as torres. E o sonho desse Alibaba é invadir uma torre e, sei lá, concluir ela e ganhar grande poder, riqueza e etc. E esse é o mundo de Magi, assim, até que tem um período, voltando à história, do Alibaba transportando, que esse gordo humilha ele, assim, e o Alibaba bem sensato, assim, ele leva pra lá, ele tá sendo humilhado, ele admite, assim, até que tem uma parte que essa carroça é derrubada por uma planta que tem esse mundo, assim, e dentro de lá acaba caindo uma menininha na boca da planta. Enquanto isso, o cara que está assim, carregado pelos vinhos lá, tenta só proteger os vinhos dele, o gordão, assim, e fala que deixa a criança morrer, que depois eu pago pra vocês o valor dessa criança. Enquanto o Alibaba, que estava sendo humilhado até agora, fica muito ofendido e vai salvar a criança, tudo. E ele salva a criança no final das contas, mas ele acaba sendo quase morto lá dentro. Até que chega o Aladdin, vê que ele é uma pessoa que tem coragem, assim, e tem um coração bom, e ele aparece com o tapete voando, assim, e joga todos os vinhos que tem lá pra planta ficar bêbada. Eu nunca vi a planta ficando bêbada aí, né, mas sei lá. E a planta fica bêbada e acaba salvando o Alibaba, e o Aladdin e o Alibaba ficam mais próximos depois disso. E o Alibaba vê que esse Aladdin tem um grande poder, assim, vê que a flauta dele sai aquele gigante tudo, e acaba respeitando ele, assim, é como se ele fosse um servo do Aladdin. E o Alibaba, como esperto, acaba usando o Aladdin como um seguro para ir invadir a caverna, e junto com esse Aladdin, já que ele tem um grande poder, invadir e aí conquistar a caverna e ganhar poder e riqueza para ele. É um personagem que no começo é muito interesseiro e bem esperto, assim, né? Na caverna, assim, né? E antes disso, eles acabam conhecendo uma personagem que é muito importante para a história, que é a Morgiana, que é uma escrava, assim, mas depois de se encontrar com o Aladdin vê que ela tá com as correntes, liberta ela, assim, tudo, mas ela não tem coragem de fugir, pois ela já fugiu várias vezes quando criança e acabou apanhando, sofrendo essas coisas, e é um personagem bem traumatizado, assim, no começo. Pro outro, o Alibaba e o Aladdin acabam entrando nessa caverna, e a Morgiana, junto com o mestre dela, acaba entrando na caverna também pra conquistar a caverna, assim, e esses dois grupos se formam lá dentro. Então, eles acabam se encontrando como inimigos lá, um tentando matar o outro para conquistar a caverna mais rapidamente. E no final das contas, o Alibaba ele é visto como gênio pelo conquistador lá dentro, assim, né? E ganha todo o poder do gênio que tá dentro lá de dentro. E que entra dentro da espadinha deles, e eles acabam saindo lá de dentro, a Morgiana, o Aladdin e o Alibaba lá de dentro. E eles acabam se salvando e todos se separam um pro lado do outro, assim, né? E enquanto a Morgiana, que é salva pelo Aladdin e o Alibaba, tenta procurar eles para agradecer, pois ela ficou muito grata porque ela se libertou da escravidão e quer achar ele para agradecer de alguma forma. Enquanto o Alibaba quer proteger a promessa que ele fez com o Aladdin de um dia se encontrar com ele novamente lá fora. E o Aladdin e o Alibaba, a mesma promessa, tentam se encontrar, assim. Esses três personagens que são os principais. Como vocês podem ver, a história envolve um poder, assim, no começo, que é esse gênio, que é um poder, assim, esses itens mágicos, e no começo eu achei muito clichê a história, assim.
mas eu posso comparar com você que é bem parecida com One Piece. Tem vários pontos que eu acabo comparando com One Piece, que um ponto seria esse poder no começo, o personagem inocente, que é muito parecido. Qualquer shonen geralmente começa mais ou menos assim, né? Mas um ponto que eu posso me referir que deu grande interesse à obra no anime foi o ponto que chegou essa temporada de Barbato aqui, né? Barbato. E houve essa parte de política, você foi descobrindo o passado de Alibaba, que era um ex-príncipe lá, só que invadiram o reino dele e ele teve que fugir e tudo. Envolve mais o passado do personagem, que faz você se apegar ao personagem. E também é uma decisão que a história pede dele, se ele vai querer governar o reino de Barbato ou não, assim. E acaba surgindo outros personagens. E no decorrer do mangá, fala sobre alguns personagens que é muito valioso, assim. Fala sobre o dono dos reinos do Oriente, assim, que é não sei, é a parte oriental lá que domina o terreno e tá invadindo várias terras, assim, tá dominando o mundo. E fala sobre o Simba, o Shindobato, que chama lá, que ele possui 7 metais preciosos de caverna lá dentro. Quer dizer que ele tem 7 poderes preciosos. E vai aparecendo personagens e tanto o mangá, assim, que eu li o mangá, falam que tem mais 3 Mag além de o Aladdin, e também fala que tem tipo One Piece, quando no começo fala sobre os Shichibukai, que são os 7 piratas mais respeitados pelo governo, mas não aparece nenhum, assim. E você fica naquela curiosidade, você fala, nossa, como que o Aladdin e o Alibaba vão conhecer esse personagem, assim? Será que vai ser amigo? Será que vai ser inimigo? E você tem a curiosidade de ver, porque são personagens poderosos, você quer saber qual poder que eles têm, etc, assim, né? E é bem parecido com One Piece nessa parte, pois depois, no decorrer do mangá, fala de vários personagens poderosos que tem no mundo, assim, mas não falam qual é a identidade dele, qual é o poder, assim, só falam que eles são poderosos e estão pelo mundo, assim. E isso que faz você falar, putz, eu quero ler esse mangá pra ver como que o Alibaba Aladdin vai crescer e como que ele vai encontrar esses personagens misteriosos, assim. E é um ponto super positivo que deixa você na curiosidade, assim. E outro ponto que eu achei positivo, depois dessa temporada de Barbato no mangá, envolve, eles conhecem o Simba, e ele tem os 7 metais preciosos e sabe bem usar isso, e tem um reino só dele, e aí ensina o Alibaba a usar isso, o Aladdin começa a se envolver com magia, assim, e tem toda essa época de treinamento, assim, e o mangá explica passo a passo como que é esse treinamento de cada um, assim, bem diferente de alguns shonens que pula essa parte de treinamento, assim, né? Naruto já mostra como é esse treinamento, porém One Piece já realmente pula isso. E Mag já explica passo a passo, isso também é um ponto positivo que eu dou a ele, e mais a curiosidade de ver esses personagens secretos dentro da história. Agora eu vou falar sobre alguns personagens dentro da história, assim, né, características de cada um, para mostrar que eles são carismáticos, assim, cada personalidade. Primeiro eu vou falar sobre Aladdin. Como eu expliquei no começo, é aquele personagem bem clichê de anime shonen, que é um inocente, que quer amigos, assim, quer fazer amigos, e como qualquer shonen, ele começa com um poder super poderoso, que você não sabe de onde surgiu aquilo, e what the fuck, que se dane, assim, e o mangá vai explicando decorrentemente, assim. É um personagem que no começo é bem solitário, não tem amigos, porém ele trata as pessoas igualmente, assim, e é um pouco sem noção às vezes e meio taradinho por causa dos peitos. Enquanto o segundo personagem, que é o Alibaba, é importante para a história, ele é um personagem bem mais sensato, que e por ser amigo do Aladdin, ele dá um equilíbrio a ele, assim, né? Porque no começo já explica que é um personagem que só quer ficar rico, assim, bem esperto, sabe como tratar as pessoas de grande poder e de menos, assim, sabe essa diferença, tudo. E é um personagem esperto e que no começo só quer aproveitar do Aladdin. Mas acabam ficando amigos, assim, e o Aladdin descobre que é uma pessoa corajosa, bondosa e etc, assim, que esse é o ponto. E a Mordiana, que é uma ex-escrava e pertence ao reino dos Finalis, que são conhecidos como uma tribo, um povo, que eles têm grande força no corpo, assim, socos que pode quebrar pedra, levantar, matar tigres de sabre, assim, um povo muito poderoso. E ela foi crescida como escrava dentro de um reino lá, né? E sempre com
os negócios que prendem, eu não sei como que fala, quando prende assim o policial, aquilo, né? E sempre foi tratado como escravo, assim, né? E depois que ela é salva pelo Alibaba e o Aladdin, ela cria um grande respeito pelos dois e decide procurar eles para agradecer de forma, assim, né? E até que envolve todo um complexo. Depois que eles se encontram, eles começam a viver no reino do Simba lá, do povo dele, e acabam se conhecendo mais profundamente e acabam começando a treinar. Tanto a Morgiana, Alibaba e o Aladdin acabam treinando e ganhando novas habilidades. E aparece um outro personagem que é o personagem mais curioso que eu acho, que é o Sindobato, é o Simba, né, que eu falei pra vocês. O Simba é uma pessoa que já aparece já no começo como uma pessoa muito poderosa entre todo mundo, assim, que dominou 7 cavernas e tem 7 poderes e já tem conexões com vários reinos juntos, assim. E é um personagem que é meio sem noção às vezes, assim, quando se fala do personagem, até que ele encontra o Aladdin, a Morgiana, pegadão, sem nada, assim, você dá muita risada. Porém, quando assim, a parte de Barbato, lá que quando se envolve alguma coisa com política, assim, alguma coisa entre reinos, ele tem uma posição bem fixa e explícita a opinião que ele tem e tenta fazer opiniões sensatas. É uma pessoa que é meio sem noção, fora do reino, assim, porém quando se envolve com o reino dele, a política, ele sabe o que está fazendo, até que ele dá dicas ao Alibaba, tudo sobre o reino de Barbato, o que ele deve fazer, o que ele quer fazer, e acaba treinando o Alibaba com a espada, tudo assim, né? É um personagem que, no decorrer do manga, envolve muitos mistérios aí, que sabe que ele tem grandes poderes, e até ele chegar a montar um reino, conseguir todos esses poderes, o que ele fez para chegar até lá, e você descobre que dentro dele não é esse cara todo bondoso que tem no desenho, no mangá, e porém tem um lado do mal também, que ele quer fazer todo mundo como amigo para saber usar essas pessoas em horas propícias para ele. E é um personagem que tem muito mistério, é o personagem mais curioso nessa série. E outro personagem que eu posso falar para vocês que vai aparecer no anime, e ainda não apareceu, que é o Hakuyu, que é acho que o quinto príncipe, eu não sei, do Oriente lá. E é um personagem onde ele tem uma vingança assim dentro dele, e ele não apoia o reino dele, que é o reino do Oriente lá, e quer destruir esse reino por algum motivo lá que o mangá explica. Eu não vou dar spoiler dessa parte. E é um personagem que tem vingança, só que ele não gosta dele porque ele se acha muito fraco, até que ele conhece o Alibaba e o Aladdin, e ele percebe que a fraqueza não é tudo isso, e acaba aprendendo com esses personagens, assim, né? Ele vira amigo do Aladdin e do outro, porém ele é um personagem que você percebe que ele tá indo pro lado do mal, assim, ao decorrer do mangá. E são os personagens que mais valorizados, assim, que eu vi dentro do mangá e no anime, que vocês vão ver talvez. Como vocês podem ver em Mag, eu falei pra vocês, é um anime que tem muito mesmo a crescer, assim. Ele vai crescer muito porque o mundo dentro dele tem muita coisa a se explorar. Os personagens são bem definidos, assim, aparecendo muitos personagens e muitos personagens interessantes, personagens que têm grandes poderes, grandes mistérios, assim, e te envolve bastante na história. E eu recomendo muito para vocês continuarem vendo o anime e assistirem o mangá, pois o mangá tem um grande mundo assim e dá muita curiosidade de você saber que poder tem cada um e o passado de cada um, que vai ser explorado a partir do tempo aí no mangá. Eu recomendo muito para vocês. E a curiosidade, antes de ler o mangá e o anime, eu percebi muito que no Japão, naquele vídeo do World Cosplay Summit que eu vi, os cosplays de Mag eram muito altos, tinha muita pessoa fazendo cosplay de Mag. Eu espero que nesses eventos que tá aqui no Brasil, o pessoal comece a fazer os cosplays do anime Mag, assim, pois as roupas são muito características da cultura árabe, assim, né? E acho que vai ficar uma coisa legal se ver os cosplays aqui do Brasil também fazendo isso. E o vídeo acho que vou ficar até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei lá, eu falei meio empolgado, sem roteiro nenhum aqui, só falando pra vocês. E se vocês gostaram aqui, se inscrevam aqui embaixo, compartilhem, dê o seu gostei, ajuda o canal bastante. E sei lá, se vocês têm algum mangá, algum anime a me recomendar, falem aí. E alguma sugestão para melhorar algum meu vídeo, fazer algum formato de vídeo,
falem pra mim, deixem nos comentários, porque ultimamente eu tô meio sem ideia, por isso que eu demorei pra fazer o vídeo aí. E vocês estão me ajudando muito, e arigatou aí, e até mais, falou pessoal, até o próximo vídeo falando sobre animes. Tchau, tchau, bye bye.